Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Thales de Andrade aqui falando. Hoje nós estamos aqui com uma proposta um pouco diferente. Normalmente vocês estão acostumados a me assistir falando de direito criminal, de direito penal ou processo penal principalmente. Hoje, tendo em vista algumas dificuldades que nós estamos percebendo em tempos recentes e que vêm sendo enfrentadas por vários graduandos ou mesmo alunos já de pós-graduação, nós resolvemos gravar aqui uma pequena sequência de vídeos, um curso de metodologia da pesquisa jurídica. E para isso eu resolvi dividir o curso da seguinte maneira. Num primeiro momento, numa primeira unidade, nós trabalharemos, que já vai ser abordado nesse primeiro vídeo, nós trabalharemos a metodologia da pesquisa no direito. Isto é, nós teremos uma visão global sobre a pesquisa e, num segundo momento, veremos qual que seria o objeto de investigação da pesquisa científica no direito. Numa segunda unidade, nós já vamos estudar acerca da opção metodológica, isto é, quais são as vertentes metodológicas relacionadas à pesquisa do direito e quais são os tipos de investigação comuns nas ciências jurídicas. Numa terceira unidade, nós já vamos falar da pesquisa em si, falaremos do desenvolvimento da pesquisa e, no segundo momento, da estrutura do projeto de pesquisa. E na última unidade, que seria a conclusão da pesquisa, nós falaremos sobre o relatório de pesquisa e o trabalho final, que a depender do curso que você esteja fazendo, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, caso estejamos falando de doutorado, etc. Beleza, rapaziada? Então é isso. Quanto a questões bibliográficas, eu me utilizo para fazer as minhas pesquisas jurídicas, eu me utilizo principalmente do livro Repensando a Pesquisa Jurídica, que é o livro da professora Miraci Gustin, juntamente com a professora Maria Dias, ambas lá de Minas Gerais, mas nós temos outros dois livros muito bons também, que é o do Humberto Eco, como fazer uma tese, como se faz uma tese em Ciências Humanas, e o livro do professor Eduardo Carlos Bianca Bittar, Metodologia da Pesquisa Jurídica, é o nome da obra do professor Bittar. Professor Bittar, que é um notável professor aí da filosofia do direito. Pois bem, iniciando, portanto, aqui a nossa exposição, o nosso curso de Metodologia da Pesquisa Jurídica. O primeiro momento, a primeira coisa que nós temos que perceber quando nos aproximamos da pesquisa na área do direito é que a realidade do direito e a realidade das pesquisas no direito hoje em dia é uma realidade na qual se percebe claramente a falta de rigor metodológico. Isto é, no Brasil hoje em dia, muitos trabalhos nós percebemos que abordam, são trabalhos até com uma temática originalmente interessante, mas que não abordam, não fazem uma pesquisa que segue um determinado rigor, que segue um determinado método sistemático. Ao contrário, parece que às vezes os trabalhos em direito são trabalhos assim que se assemelham a uma colcha de retalhos. Você tem ora uma parte de pesquisa bibliográfica, ora você tem dados por exemplo, departamento penitenciário, dados de IBGE, e você não tem ali um certo rigor metodológico no tratamento daquelas variáveis, no tratamento daquilo que está ali à sua disposição. E isso se dá muito, se dá por vários motivos, muito em virtude da ausência até de uma cultura de metodologia da pesquisa jurídica aqui no Brasil. Essa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica, ela não é uma disciplina que os alunos costumam dar muita atenção, não é uma disciplina que os próprios mestrandos, alunos já do mestrado ou doutorandos do doutorado costumam dar atenção, costumam encarar como sendo aquela disciplina que você somente vai estar ali para cumprir os créditos e lograr a aprovação. Isto é, você não valoriza aqui no Brasil o método. E isso, de alguma maneira, pode até significar, veja que eu estou falando em termos hipotéticos, tá? Porque não se tem certeza, isso pode até significar uma certa ausência de organização cultural aqui dos indivíduos brasileiros. Nós não somos um povo organizado, nós não temos como principal marca a pesquisa científica e isso nos leva a, de alguma maneira, ficarmos perdidos quando nós precisamos sistematizar o conhecimento.
De outro lado, nós podemos identificar também alguns problemas no próprio ensino jurídico que já levam a pesquisa jurídica a ser uma pesquisa sem grandes rigores metodológicos. Por exemplo, o ensino jurídico ele é majoritariamente ainda no Brasil um ensino excessivamente formalista, e você percebe isso quando você vai verificar até o formato de prova das principais carreiras jurídicas. Quem vai fazer concurso, por exemplo, concurso público, está acostumado àquelas decorebas, está acostumado a, sei lá, saber STF, somos um time de futebol, então o time de futebol tem 11 pessoas, são 11 ministros. Então veja, esse ensino jurídico de forma superficial, esse ensino jurídico raso, isso lamentavelmente vem se propagando aí há muitos anos no Brasil. Nós percebemos, lamentavelmente, que no Brasil o ensino jurídico ele acaba sendo encarado muito como uma forma de instrumento para o indivíduo acabar tendo certo tipo de sucesso financeiro, quando na verdade o ensino jurídico deveria estar direcionado para a evolução do direito, para a emancipação dos padrões éticos do direito, evolução do conceito de justo, etc. Não é isso o que ocorre. Lamentavelmente nós estamos numa situação onde não se ensina direito, onde se ensina direito de uma forma simples, de uma forma superficial, de modo que estamos acostumados a ver por aí direito descomplicado, direito esquematizado, resumo do resumo do resumo, seja foda em direito constitucional. Pelo amor de Deus, isso não nos leva ao aprofundamento do conhecimento jurídico enquanto ciência. Acabamos aqui por ficarmos pura e simplesmente criando técnicas de reprodução de meros formalismos que não nos levarão a lugar nenhum. E aí as nossas provas de concurso acabam sendo provas que se resumem a meras decorebas e, por outro lado, um indivíduo, uma vez aprovado no concurso público, sem que ele tenha ali se aprofundado adequadamente no conhecimento científico jurídico, ele vai ser um profissional, um servidor público que não vai ter uma visão plurima, não vai ter uma visão aprofundada efetivamente do fenômeno jurídico. E esse é o segundo momento, é o segundo problema que eu identifico aqui no ensino jurídico. Na verdade não sou eu, a professora Miraci Gustin, lá na obra dela Repensando a Pesquisa Jurídica, ela fala bem claramente disso. Esse segundo problema é porque o direito não seguiu aqui no Brasil a heterogeneidade dos conflitos sociais. Isto é, hoje em dia nós temos que compreender, e eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda, que o fenômeno jurídico ele é um fenômeno complexo. Nós não estamos falando, quando falamos de direito, nós não estamos falando num sistema social aqui que seja absolutamente isolado dos demais. Ao contrário, desde que Miguel Reale veio compreender o direito como sendo o resultado da dialética de implicação-polaridade entre fato, valor e norma, nós temos majoritariamente que acompanhar que o direito possui um aspecto fático, um aspecto valorativo e também um aspecto normativo. O direito não se resume somente à norma. Deste modo, os conflitos sociais, seja em termos fáticos ou em termos valorativos, eles estão ligados diretamente ao fenômeno jurídico. E isso precisa estar na nossa compreensão durante a nossa pesquisa. Caso contrário, o nosso trabalho será um mero estudo, um mero levantamento de dados. Pois bem, aí na tela de vocês tem uma frase do José Eduardo Faria, que é uma frase muito boa e que mostra que existe de fato um hiato entre a teoria jurídica e a realidade social. Veja que o José Eduardo Faria diz: acima de tudo, o ensino jurídico se destaca pelo flagrante envelhecimento de seus esquemas cognitivos e pelo esgotamento de seus paradigmas teóricos. Então, o ensino jurídico ele não vem seguindo uma dinâmica que incorpore em si toda aquela complexidade da sociedade que nós vemos ao nosso redor. Nós não estamos mais na era contemporânea, na era da modernidade líquida, na era pós-moderna, como quer queiram chamar estes tempos atuais. Nós não estamos mais em uma sociedade que esteja estruturada, se é que estivemos já um dia,
que esteja estruturada de forma estanque, de forma sólida, de forma perfeita. Não. Hoje em dia, notadamente pela globalização, pela facilidade das comunicações, nós temos mudanças muito grandes, transformações econômicas muito rápidas, e o direito precisa saber adaptar essas mudanças à sua dinâmica. E isso nós precisamos também envolver, obviamente, na nossa pesquisa jurídica. Então, na prática, este hiato, esta separação entre teoria jurídica e realidade, ela se relaciona a, em primeiro momento, um ensino jurídico ligado a uma concepção estrita de sociedade, que é uma concepção de sociedade com estruturas estabilizadas, algo que não existe mais. Veja que o conceito de família já mudou, o conceito de, sei lá, amizade já mudou, o conceito de amor já mudou. Você clica num botão, a pessoa é sua amiga no Facebook. Se ela fez um comentário que você não gosta mais, você clica, já não é mais amiga. Então veja, isso aqui eu estou só te dando um exemplo de que aquela estrutura que antigamente se costumava chamar de amizade, ela sofreu uma reformulação em virtude aí do próprio avanço tecnológico. E da mesma forma, contudo, no direito. A Constituição fala que o casamento é a união entre homem e mulher, mas veja só, essa estrutura do casamento, enquanto sendo uma união entre homem e mulher, ela permanece estabilizada dessa maneira, quer dizer então que nós vamos ignorar o amor e o direito a construir uma vida familiar a pessoas que são homossexuais, a pessoas que são transexuais, ou eventualmente a pessoas que não se identificam nem com homossexualidade, nem com transexualidade, nem com bissexualidade, pessoas, por exemplo, que são assexuais, né, que assim se consideram. Então veja, a Constituição, no âmbito de um Estado democrático de direito e que engloba, que busca proteger o indivíduo sob os mais diversos aspectos, seja esse indivíduo componente ou não de uma maioria, essas concepções jurídicas integrantes dessa Constituição cidadã, elas têm de ser concepções jurídicas que de alguma maneira tenham certa fluidez a fim de que se adaptem a essas mudanças sociais. Por outro lado, já que se está aqui falando de fluidez, nós não podemos ignorar que o direito, como nós concebemos e como nós o estudamos até hoje, o direito ele se estabeleceu sob o paradigma do Estado-nação, isto é, um determinado mecanismo estatal que se instala sobre determinado território e naquele determinado território detém o monopólio da violência, regulamentando juridicamente as relações entre os indivíduos. Veja, esse direito é ditado pelo Estado-nação, ele está cada dia mais sendo, se não superado, mas influenciado e modificado por questões que vão muito além do Estado-nação. Veja, por exemplo, só para você tentar entender mais ou menos o que eu estou querendo falar, normalmente, qual é a dinâmica de uma licitação? Um Estado vai escolher entre determinadas empresas que se adaptam às condições jurídicas deste Estado, e a empresa que mais se adaptar e que melhor trouxer aí eficiência para esse Estado vai ganhar o certame licitatório. Não é essa a dinâmica das licitações? Agora deixa eu te perguntar, o que é que acontece quando uma grande empresa, por exemplo, fabricante de artigos esportivos, quando esta empresa verifica se vai se instalar no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em Bangladesh, o que é que ela faz se não vê quais ordenamentos estatais, quais ordenamentos jurídicos melhor se adaptam ao lucro desejado por ela? Não se tem aqui uma inversão da lógica segundo a qual agora um Estado, uma grande força econômica transnacional como essa grande empresa de artigos esportivos, não se tem esta empresa colocando o direito, os sistemas jurídicos, os ordenamentos jurídicos de cada um desses países que eu citei para concorrerem entre si e de alguma maneira até influenciando quais vão ser as normas desses ordenamentos jurídicos a fim de que ela leve ali todo o seu aparato que vai gerar emprego, vai gerar lucro para aquele Estado também. Em outras linhas, antes nós não tínhamos o Estado licitando entre empresas. Hoje nós temos empresas escolhendo entre estados que concorrem entre si e nessa dinâmica de concorrência acabam relativizando e enfraquecendo as suas legislações internas. Então nós não podemos ignorar
que a dinâmica de Estado-nação, daquele Estado como sendo o único capaz de ditar normas jurídicas que conduzem e regulamentam os conflitos dentro daquele território, este conceito ele se modificou bastante. Inclusive há autores, como é o caso, por exemplo, do polonês Zygmunt Bauman, lá na sua obra Modernidade Líquida, que vão dizer que existe no momento um divórcio entre o poder e a política, já que o Estado não é mais o único e exclusivo e sequer o principal detentor do poder político de comandar a criação de comandos normativos dentro do seu território. Então o direito ele precisa abarcar, precisa captar essas mudanças. Por outro lado, uma outra questão ainda que a gente percebe num hiato entre a teoria e a realidade no que diz respeito ao conhecimento jurídico é que os tribunais ainda hoje são ensinados como sendo tradicionalmente o locus de resolução de conflitos, o local ideal para a resolução de conflitos. E essa dinâmica ela não mais vai funcionar nesse panorama de perda de poder político do Estado que eu acabei de falar. Por que não vai mais funcionar? Porque, veja só, um tribunal do Estado, por exemplo, aqui do Maranhão, um tribunal do Estado de São Paulo, ou um Supremo Tribunal Federal que se queira crer, como é que esse tribunal vai resolver uma demanda que envolve um ato, vai resolver com efetividade, de fato com poder ali de cogência, uma demanda que envolve uma grande empresa de artigo esportivo que pode simplesmente retirar toda a sua atividade do Brasil e se direcionar para outro estado. Ora, a partir do momento em que um tribunal vai lá, decide que determinada empresa tem que observar determinado direito, tem que pagar determinados custos, tem que pagar determinados tributos. A empresa resolve que aquilo ali não se alinha à sua pretensão de lucro, o que ela vai fazer? Ela resolve sair do país. E aí o que você tem na prática? Você teria um tribunal, portanto, cujo objetivo ao decidir era de proteger o direito do cidadão, e nessa decisão de proteção acaba desprotegendo porque a empresa que lhe traria direitos e resolve sair do país. Então veja, cada dia que passa, os tribunais, o judiciário, ele tem perdido espaço no que diz respeito a essa noção de ser o locus principal de resolução de conflitos e por isso ganham muito espaço os meios privados, por assim dizer, de resolução de conflitos. Há, inclusive, quem diga que se está diante de uma derrocada do direito público e uma revitalização do direito privado, onde a noção de pacta sunt servanda, a noção de contrato, a noção de autonomia privada volta a gozar de prioridade diante de questões que emanam ali do poder público concebido como sendo este o Estado-nação. Então veja que isso tudo, toda essa complexidade, toda essa fluidez relacional, ela vem trazer reflexos no campo do direito e, lógico, isso precisa estar abordado na sua pesquisa jurídica. Isso é um problema, as pesquisas jurídicas do Brasil não costumam trazer essas concepções mais, digamos assim, complexas e mais conflituosas para os seus objetos de trabalho. As pesquisas jurídicas, elas costumam ser, às vezes, meros relatos, meros estudos, meras verificações de jurisprudência, de doutrina, mas efetivamente não se tem aquele raciocínio crítico como desejado para um conhecimento científico que seja atual e atual também no sentido de poder sempre emancipar os padrões éticos daquela ciência que é efetivamente objeto de estudo. Pois bem, questões essenciais, portanto, para a revitalização do ensino jurídico. Você vê aí na sua tela 3 perguntas que resumem exatamente isso que eu acabei de falar. Primeira delas, como é possível a produção legislativa no contexto de mudanças internas rápidas e ainda não estruturadas? Veja só, meu caro aluno, olhe para a sua tela e para esse vídeo aqui, onde eu estou gravando. Eu estou aqui gravando na sala da minha casa.
Estou gravando na sala da minha casa, não estou gravando no meu escritório. Por que eu estou gravando na sala da minha casa? Porque estou em quarentena neste momento, hoje 25 de maio de 2020, estou em quarentena por conta da pandemia do coronavírus. E aí veja só, uma pandemia que começa lá na China, no outro lado do mundo, se dissemina de forma tão rápida que nós necessitamos aqui de alguma maneira fazer com que a nossa realidade jurídica acompanhe a realidade fática, caso contrário nós seremos engolidos. E aí veja o tanto de confusão que já aconteceu aqui no Brasil durante esse período. Eu estou aqui no Maranhão, mas veja o tanto de confusão que já aconteceu. Nós já tivemos decreto de isolamento, nós já tivemos o presidente, o chefe da União, falando que é contra isolamento social, enquanto que o governador do estado aqui decreta lockdown a partir de uma decisão do judiciário. Então veja, isso é só a dificuldade aqui de São Luís. E aí eu te pergunto, o tradicional sistema constitucional das crises, aqueles estados de sítio, de defesa, os estados de emergência no âmbito do estado, estados de calamidade, situação de calamidade, isso tudo está se mostrando adequado e efetivo em uma situação de mudança intensa, rápida e não estruturada ainda, como é o caso dessas questões de pandemia. Não está. Judicialização da saúde, não tem vaga suficiente para o pessoal que está doente de coronavírus. Como é que você vai fazer? Você vai entrar com mandado de segurança, o juiz vai conceder, mas beleza, como é que você vai cumprir isso? Então veja que nós precisamos incorporar essa necessidade de fluidez, normativa, de fluidez, quer dizer, nós precisamos incorporar na norma a fluidez que é comum no mundo dos fatos, mas sem que, com essa fluidez normativa, se venha a permitir que o Estado passe a tomar qualquer decisão, ignorando qualquer direito, porque senão nós teríamos um esvaziamento aí da própria liberdade. Então é bastante complexo como poderemos fazer isso, mas uma coisa é fato, nós só poderemos fazer isso e incorporar essas noções no âmbito do nosso legislativo, no âmbito das nossas mudanças normativas, a partir do momento em que passarmos a incorporá-las nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. Então precisamos passar a estudar melhor como se comporta o direito na pós-modernidade. Se você achar que estamos na pós-modernidade, na modernidade tardia, inacabada, reflexiva, como você quiser chamar, ou na contemporaneidade, se você eventualmente não tem ainda uma nomenclatura a esse respeito. Então, de alguma maneira, nós precisamos aproximar mais o direito de outros campos do conhecimento. Aqui falei rapidamente da sociologia ao trazer esses diferentes conceitos de modernidade. Uma outra pergunta fundamental para a revitalização do ensino jurídico que você vê aí na sua tela é a seguinte: se os direitos fundamentais nasceram relacionados ao Estado, como continuarão agora com a globalização e o enfraquecimento do modelo de Estado-nação? É aquilo que eu tinha te dito, meu amigo. Veja, uma empresa de material esportivo vai lá e diz assim: Brasil, Estados Unidos, China, Bangladesh, Índia, eu vou instalar a minha fábrica no local que tiver menos direitos trabalhistas a serem observados, porque é lá que eu vou ter menos custo, é lá que eu vou ter mais lucro. Como é que você vai, então, inserir aí, introjetar nessa dinâmica a ideia de que existem direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais, direitos trabalhistas, que precisam ser protegidos e que, aos quais é necessária uma estrita observância? Como que você vai fazer isso diante de um ator externo que não está com a sua atividade limitada por nenhum tipo de ente? Isto é, Brasil, Estados Unidos, China, Bangladesh, Índia, que eu acabei de citar aqui nesses meus exemplos. Cada um exerce o poder sobre essa grande empresa de artigo esportivo no âmbito do seu território, mas e no espaço internacional? Então me parece, veja que eu já estou talvez aqui até invadindo invadindo o espaço que deveria ser de vocês ao pesquisar, mas me parece que talvez seja necessário o debate acerca aí do estabelecimento de um standard internacional no que diz respeito a certos tipos de comportamento. Por outro lado, uma questão que naturalmente vai daí surgir é a seguinte: como você fará para aplicar de forma
cogente, de forma vinculante essas determinações internacionais. É esse o grande problema, afinal de contas, do direito internacional nos dias atuais. Mas veja, como eu digo, meu amigo, para a tua vida, se tu quer conquistar alguma coisa, a principal via e a mais fácil delas, embora ela não seja fácil, é a do estudo. Então, para tentarmos resolver esta solução, também somente com estudo, somente com a inserção desse tipo de temática na tua pesquisa jurídica. Você tem que passar a se respeitar, você tem que passar a respeitar os anos de estudo que você passou na faculdade e você tem que passar a valorizar o ensinamento ali, o conhecimento que você mesmo vai produzir. Não encare TCC como somente um passo necessário para você ter o seu diploma e depois passar no exame de ordem, se tornar advogado e ficar ganhando aí uma certa quantidade por mês que vai servir para tu te alimentar e para tu pagar Netflix, para tu pagar os teus gastos do dia a dia. Meu amigo, com esse raciocínio tacanho, você não vai evoluir. Você vai evoluir a partir do momento que você pensar, pô, eu tenho capacidade de criar um conhecimento que vá levar todo mundo que está inserido aqui na minha área a refletir. E naturalmente, a partir desta minha tentativa de melhorar o padrão ético da minha área, naturalmente eu vou me destacar enquanto profissional e vou ter o meu sucesso financeiro. Então veja, o sucesso financeiro ele é uma consequência. Você tem que pensar inicialmente em ser um grande cientista, em ser um grande jurista, um grande estudioso. Confie em você e respeite você mesmo, respeite o seu próprio estudo. Você não passou na faculdade 5 anos estudando pura e simplesmente para você escrever uma merda de um trabalho que vai servir pura e simplesmente para você ter lá aprovado no seu histórico. Não, você tem capacidade de incorporar no seu trabalho, na sua pesquisa, as complexidades do mundo moderno, porque você nasceu mergulhado nesse mundo contemporâneo, você nasceu mergulhado ali no iPad, no iPhone, na internet. Então você sabe, você tem a capacidade de adaptar esse conhecimento jurídico que está travado a essa fluidez contemporânea. Então valorize a si mesmo através da sua pesquisa. E uma última pergunta para a gente encerrar esse primeiro vídeo. O enfraquecimento do Estado pode levar a um refluxo de direito público e uma nova ascensão do direito privado? Pode sim, meu amigo. Veja que no meu escritório, por exemplo, no dia a dia, nós privilegiamos cada vez mais os negócios extrajudiciais. Gente, a justiça, o direito é algo engessado. O direito ele tem um espaço de atuação ali em termos de criação de normas engessado. Não tem como o legislador se mandinar e prever tudo o que vai acontecer. Então, nós precisamos cada vez mais partir da ideia de que o direito, enquanto instrumento de solução de conflitos sociais, ele é um instrumento que deve ser encarado como sendo de última ratio, isto é, deve ser a derradeira saída. A primeira saída deve ser a negociação, deve ser a autonomia. Por que que deve ser a autonomia? Porque muito dificilmente o direito, por mais que traga uma indenização efetiva, uma reparação efetiva, o direito muito dificilmente vai fazer com que uma situação de lesão a direitos, de lesão a bens jurídicos, volte ao estado que estava anteriormente, volte a plaque de fato o sofrimento. Imagina só, você sofreu uma batida de carro, aqui eu estou usando um exemplo até que não se tem como prever, mas você sofreu uma batida de carro, quebrou o braço, passou ali, fez uma cirurgia, passou um tempo ali sob tratamento, recebeu uma indenização lá da pessoa que bateu o carro e quebrou o teu braço porque agiu com imprudência. Eu te pergunto, o dinheiro que ela vai pagar, por mais que seja um bom valor, vai ter valido aquela dor que você sentiu no braço, aquele sofrimento que você teve? Você não sofreu de qualquer maneira? Não era melhor, então, se ter adotado antes uma via que viesse a prevenir esses danos? Então esse é o norte da pesquisa jurídica, esse é o norte do direito. No próximo vídeo eu continuo a nossa visão global sobre a pesquisa. A vida não para, o Tales não para.